Olha, Rogério Ceni pressionado ou não, tá na tarja. Fla-Flu é vencer ou vencer pro Rogério? Ô Mauro, você acha que é vencer ou vencer? A Dani já fez uma cara marota. Que vontade de te ouvir, Dani, mas vou jogar pro Mauro. Mauro, daí você já lança pra Dani em profundidade, Mauro. Olha, eu só acho o seguinte, não faço a menor ideia se ele vai cair caso ele não ganhe esse título. Mas sei que a batata, nossa, vai assar demais. Ele acabou, quando ele ganhou o Campeonato Brasileiro, o Braz veio e disse, vocês não sabem como foi difícil segurar o Rogério aqui. Ou seja, já havia pressão naquela reta final, que não sabia se o Flamengo ia ficar com o título, seria o Internacional, etc. A situação nunca esteve confortável no Flamengo, pelo que a gente vê em redes sociais. Desde que ele chegou lá, o Rogério não tem sossego. Acho que talvez que a pressão de fora o vestiário, às vezes o vestiário não fica bom, a gente teve depoimentos que no último jogo o vestiário não estava tão legal, etc., substituiu o Gabigol, mas isso também é natural. Mas de uma maneira geral, acho que não há uma rejeição dos jogadores por ele, etc., não. Mas do lado de fora, a gente vê, é muro pichado, é torcedor aí nas redes sociais direto, pedindo a saída dele, independentemente dos resultados, etc. Então, para quem não está nesse conforto todo, o que tem que acontecer? Fazer pouca mudança no time, e ele fez no último mais do que deveria, porque aí fica dando chance para o torcedor questionar se a coisa não funciona. Ah, poderia ter funcionado? Não teria sido tão elogiado. Não funcionando, pau nele. Agora, vencer o título lá. Vão jogar os dois melhores. Diferentemente daqui, eu acho que a distância entre Palmeiras e São Paulo é muito menor do que entre Fluminense e Flamengo, né? A gente vive enchendo a bola do Flamengo aí, por mais que o Fluminense tenha ido bem, classificou bem o ano passado, mas há uma diferença maior até do que São Paulo e Palmeiras. Então, assim, todo mundo espera que o Flamengo vai ganhar esse título. Então, não ganhar, é lógico que, nossa senhora, vai ser uma pressão enorme. E aí eu acho, sim, que ele pode vir a perder o cargo. Não para o Renato, não sei o que o Renato vai falar aí, todo mundo dizendo, o Renato está esperando essa boquinha, não sei se ele vai ser convidado caso saia o Rogério. Mas acho que é muito difícil ele continuar, gente. Eu acho que é difícil, porque a pressão vai para cima de diretores, vai de presidência. Olha, e se ganhar, vamos dizer que não fez mais do que obrigação, pelo time que ele tem, pela distância técnica dos concorrentes, dos rivais, etc., inclusive do Fluminense. Então, acho que é muito importante para o Rogério, sim. Não que ele vá amanhecer segunda-feira e ter vida mansa a partir disso, não. Rogério, enquanto não ganhar um título, e esse aí é pequeno para isso, em que pese eu defender estaduais, etc., tal, só quero que mude os calendários, mas assim, ele precisa ganhar algo maior, um brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma coisa que tenha a ver mesmo com o time jogou bem e tal, o cara fala, pô, Rogério foi sensacional. Aí, no Carioca, não. No Carioca, a distância é grande dele para os concorrentes, então não vai ter esse peso, vai passar meio assim como obrigação. E se você não cumpre uma obrigação, vem pressão. E aí, Dani? Se o Rogério ganha o Campeonato Carioca, ele vai poder falar com os resultados ali na mão, né? Ele vai falar, olha, vocês podem não gostar do que eu estou implementando, vocês podem não gostar da figura, vocês podem ter implicância com diversas coisas. O sistema defensivo, ele precisa ser ajustado, é um fato. Mas assim, ele vai falar, Brasileiro, levei. Supercopa, levei. Carioca, levei. Vai ficar um pouco complicado, né? Você justificar uma demissão de um treinador que está conquistando os títulos que disputa e que tem um trabalho que, assim, evolui pouco, talvez evolua pouco. O Rogério, quando ele muda o esquema da maneira que ele mudou, ele corre um risco muito grande e o Rogério, ele é um workaholic, ele é uma pessoa que gosta de correr riscos porque ele confia nas coisas que ele faz. Às vezes excessivamente, talvez às vezes excessivamente, mas ele tem essa característica que é muito marcante. E quando ele faz isso de mudar o esquema do Flamengo, o que eu de fora entendo? Que já vi algumas entrevistas do Rogério dizendo assim, eu não tenho peças no meu banco para
para manter o meu esquema de jogo, puxando alguém dali. E aí ele se refere muito mais ali ao meio para frente, né? É um substituto para o Arrascaeta, um substituto para o Everton Ribeiro, que de fato ele não tem. Não dá para você mudar 2, 3 peças no time do Flamengo e manter o mesmo estilo de jogo. Isso é muito difícil. Então ele está buscando alternativas, buscando saídas. Uma hora vai dar certo, uma hora não vai dar. Eu acho muito precoce dizer, esse esquema com 3 zagueiros foi um fracasso. Tudo bem, ele toma uma bola pelo alto e até vaza o sobe-som dele ali na beira do gramado, né? Pô, tem 3 zagueiros altos e eu tomei um gol por cima. Então, é inadmissível, mas aí você vai dizer que foi o Rogério que falhou? Não foi quem estava em campo. E assim, não dá para fazer essa análise. O Arão foi expulso, Mauro, com menos de metade do primeiro tempo. Então eu acho até injusto a gente falar qualquer coisa sobre esse esquema que ele tentou implementar durante um jogo. E outra, só para complementar e te devolver, Mauro, já está classificado com antecedência na Libertadores. O Carioca, o rubro-negro, ele lembra bem. Antes de passar para Mauro, vou falar um abraço, Valbaiano, né? Para o Carioca que torce pro Flamengo, dá uma acordada também, que o negócio não tá tão ruim assim. Não, eu queria te lembrar sobre isso, exatamente sobre isso. Não tá tão ruim em termos de resultado, ele vai lá mostrar e tal. Mas se a gente lembrar o que aconteceu com o Abel o ano passado, ele estava classificado na Libertadores, ele ganhou o Campeonato Carioca, mas o torcedor entendia que o time não estava entregando o que poderia. Então, é uma situação bastante semelhante ao que acontece com o Rogério. Acho até que o time de hoje joga mais, claro, até porque esse time depois jogou 19, todo junto, 20 junto. Claro que esse time joga mais do que jogava lá na época do Abel. Mas era uma situação que incomodava. E havia o título do Carioca, havia classificação em Libertadores, e aí resolveram mudar. Então, assim, se perde esse Carioca, então, eu acho que a pressão é muito grande. Eu não sei se a diretoria vai segurá-lo, só por isso. Comparando, inclusive, com o que aconteceu com o Abel. Sim? Ô, Jean, Fala. Só para até jogar uma... Tem um comentário aqui, o Altair Gouveia, hashtag na veia. Rogério tem que sair sim, sempre fica querendo inventar. E eu peguei tá dividido, tem gente defendendo o Rogério. Mas é engraçado, eu noto uma rejeição, assim. E a Dani elencou, ganhou isso, ganhou aquilo. Você pode questionar de vez em quando escalação, você pode questionar se ele é simpático ou não em coletiva. Mas assim, era para estar esse barulho todo, Jean? Então, eu acho que não. Para mim, o problema, muito claramente, é que se atribui ao Rogério a responsabilidade por qualquer coisa que dê errado no Flamengo hoje. É assim, existe uma insatisfação de boa parte da torcida em relação ao Rogério. Eu até entendo o torcedor dizer, mas ganhou o Campeonato Brasileiro um pouco por causa do Rogério. Realmente, eu não acho que foi por causa do Rogério, é mais por causa da qualidade do elenco que o Flamengo tem. E o Flamengo sempre foi, sobretudo para um campeonato por pontos corridos, o grande favorito para a conquista da competição. Agora, daí a você começar a atribuir toda a responsabilidade, toda a culpa de tudo que não dá errado nas costas do Rogério, para mim é um exagero. Supercopa, foi nos pênaltis, não sei o quê. Tudo bem você não querer dizer que os méritos são do Rogério pela conquista dos títulos que vieram até aqui. E eventualmente do Carioca que também venha, porque de fato sempre se olhou para o Carioca como uma obrigação do Flamengo pela enorme diferença em relação aos rivais. Só que existe um desejo muito grande de atribuir todas as culpas ao Rogério, e para mim isso ficou mais claro do que em qualquer momento nesse último jogo contra a LDU. Inclusive vamos dizer, a falta de vontade de entender as explicações dele, por mais que ele seja um cara vaidoso e que tenha dificuldades de admitir seus erros e tudo mais, eu acho que naquela entrevista tão criticada que ele deu depois do jogo, ele explicou com argumentos que faziam sentido. O que ele disse? Ele falou, eu não joguei com 3 zagueiros, o meu terceiro zagueiro foi o lateral esquerdo, foi o Léo Pereira que eu coloquei na lateral esquerda, em vez do Ramon, por exemplo, porque o Felipe Luiz não tinha condições físicas. Ele falou, eu coloquei esse jogador para aumentar a estatura, já que o time vem tomando muitos gols de cabeça. Aí o time toma gol de cabeça. E aí você vai dizer, tá vendo? A culpa é toda do Rogério por esse gol de cabeça. Ele fez uma tentativa que me parecia válida. E tudo bem, claro que você vai ter um monte de argumentação, de treinamento, de posicionamento na hora das bolas paradas, etc e tal. E de fato ele tem essa responsabilidade. Qualquer técnico tem no Brasil, por mais que eles tenham muito pouco tempo para treinar.
mas você precisa olhar também para as questões individuais dos jogadores, para os erros cometidos pelos jogadores dentro de campo. E contra a LDU é incrível, mas praticamente ignorou-se o que fez o William Arão com 15 minutos de jogo. Exato. Né? Então, a expulsão do Ilharão ficou uma coisa muito pequena perto das responsabilidades do Rogério para aquele jogo. Aí eu acho que, sinceramente, é até uma certa desonestidade com o treinador. É querer atribuir a ele, por mais que você entenda que o cara tem culpas, tem responsabilidades, e você pode entender que ele não é o técnico pronto para assumir um time como o do Flamengo, mas que se atribua ao Rogério Ceni o que é responsabilidade do Rogério Ceni. Não vamos começar a pôr todas as culpas do mundo em cima do técnico, porque não se gosta dele. E só para encerrar, Zé, tem eu vou indicar uma coluna para quem não leu do nosso colega André Rocha no UOL sobre o Rogério Ceni tá condenado independentemente do que aconteça, que eu achei de um equilíbrio perfeito. A coluna do André vale a pena ser lida, tá lá no UOL. Não, o que eu ia falar, né, Jean, é justamente a questão do William Arão, né? Poxa, o que o William Arão fez, e olha que eu gosto do Arão, eu acho que ele é um bom jogador, ele tem um papel importante no Flamengo, nas funções que ele vem fazendo, cumprindo e tal, mas o que ele fez é inadmissível. Um jogador profissional com 15 minutos de jogo não pode chutar a cabeça do outro adversário da forma como ele fez. Isso é uma irresponsabilidade, você prejudica todo mundo. A começar o seu treinador, você prejudica o lateral direito, que vai ter que correr mais porque você foi irresponsável, você prejudica, vai ser obrigado em determinados momentos a tirar um atacante porque a equipe adversária tem qualidade. O problema é isso, que é só o Flamengo que tem qualidade. A impressão que tem é só o Flamengo que tem qualidade. Nenhuma outra equipe que joga futebol contra o Flamengo não pode jogar. Não, o Flamengo é superior. Mas espera aí, do outro lado tem 11 profissionais que treinam, que são profissionais, pais de família, que têm responsabilidade, que têm qualidade também. Quer dizer, isso não vale para o Flamengo. O Flamengo é melhor do que todo mundo. Desculpa, o Flamengo é melhor com todo mundo. Fora do campo, beleza, tem boa qualidade, tem ótimos jogadores, mas dentro do campo são 11 contra 11. Esse negócio aí de achar que o Flamengo é invencível, imbatível, é melhor, desculpa, vai até um certo ponto, porque do outro lado tem pessoas que são responsáveis e trabalham para bater justamente o Flamengo por tudo isso que se criou. Entendeu? Por tudo isso que se criou. O Flamengo não... Sim, o Flamengo não é infalível, todos os times falham, todos os times, até os melhores times falharam em determinados momentos. O que o Rogério não tem é empatia. Eu também acho que o Rogério não tem empatia e qualquer resultado negativo vai ser uma pressão enorme para ele, uma pressão enorme. O treinador que conquista um campeonato brasileiro às 2h da tarde, às 2h01 tem uma hashtag fora Rogério Ceni, ele sabe que ele está fardado ao fracasso. Isso é natural, ele convive com isso. Agora, precisa ver o que as pessoas esperam. Não, o Flamengo jogou demais, eu quero igual o Jorge Jesus. Desculpa, precisam entender, Jorge Jesus só existe um, Guardiola só existe um, Sampaoli só existe um. E talvez nem com o Jorge Jesus fosse assim hoje, né, Zé? Exato. Nesse contexto doido. Sim, o Jorge Jesus não teve problemas contra o Fluminense? Sim. Não, e tem uma coisa, a gente tem mania de dizer que é o mesmo time de 2019. Não tem o Pablo Mari, não tem o Rafinha, e isso faz uma diferença absurda nesse time do Flamengo. Então já não é o mesmo time de 2019. O Rodrigo Caio não é mais... O Rodrigo Caio não consegue ter sequência de jogo. Peraí, Zé... Isso que a Dani deu uma deixa boa, porque a produção justamente fala-se muito da história da zaga, né? Zaga. A gente tem números de zaga de Flamengo, zaga de Fluminense, justamente para a gente começar a emparelhar isso que você falou. Do outro lado tem um time, gente. Tem um time que joga e dá trabalho. Aliás, não é um time, é que nesse fim de semana é um time, no meio de semana era outro. Existem times para enfrentar o Flamengo, aí o duelo de defesas, gols sofridos na temporada. Temos os jogos, a média 1,15 do Fla, 1,05 do Flu, chutes certos sofridos, 64 do Fla, 83 do Fra-Fru, saiu um Fru aí, média por jogo, 3,20 do Flamengo, 4,37 do Fluminense. Eu devolvo para vocês, para você trocar com o Jean, com a Dani e com o Mauro. A questão da zaga, já que a Dani citou Mari e Rafinha, tá aí a questão da dificuldade do Flamengo na gestão Rogério Ceni em comparação a anteriores,
Porque o pessoal põe na conta do sistema, das estratégias, do que faz ou não. Não é aí só na ausência dos dois, porque já passou o tempo e tinha que ter acontecido alguma coisa para funcionar melhor essa zaga. Não, eu acho que na questão das bolas altas, né, nas bolas paradas, vai muito do jogador, porque o treinador posiciona. Se você observar, o time do Flamengo está posicionado. O Gustavo Henrique no gol da LDU está posicionado, só que ele perdeu o tempo de bola. Ele tem quase 2 metros de altura e ele não encontrou a bola. Aí que culpa tem o Rogério? Se está posicionado, escanteio, está todo mundo posicionado, o Rogério não pode entrar lá e jogar. O Rogério está tentando e está dando para esses jogadores as melhores possibilidades para que isso não aconteça. Só que assim, dentro de campo, são erros individuais. São jogadores que não conseguiram ou não conseguem ter a concentração necessária para poder justamente executar o seu trabalho com perfeição, ou quase perfeição, porque não existe perfeição dentro de campo, porque são sempre duelos, então um ganha, outro perde, tem jogo que você é perfeito, tem outros jogos que você falha. O futebol é assim, não é uma ciência exata. Né? Só que assim, as pessoas, eu já vejo de certa forma assim, o Rogério é o culpado de tudo. Desculpa, o Rogério tem horas que não joga. O Rogério ele erra em algumas ocasiões, por exemplo, substituições, mas dentro de campo ele não joga. Oi, Mauro, desculpa. Até o Gerson erra nesse gol aí. É que também, como o Gustavo Henrique tá sem moral assim, torcedor só vai em cima do Gustavo Henrique. E o Gerson, cheio de moral, jogando muito bem, mas também pode errar. Ele também não incomoda em nada o cara que faz o gol, entendeu? Talvez fosse dele ali, dele a responsabilidade daquela marcação. Mas, enfim, eu concordo com você. Inclusive, eu disse que antes do jogo eu vi o repórter perguntando ao Roger, contra o Fluminense, puxa, você vai se aproveitar dessa história do Flamengo, tá muito deficiente e tal, na bola aérea e tal? Ele não respondeu, ele falou assim, não, eu vou tentar aproveitar que continue os nossos gols saindo também de bola aérea, porque 40% dos gols do Fluminense até aqui foram feitos de bola aérea. Ou seja, tem o mérito do outro lado, gente. Tem o mérito também. Aí você vai dizer, tá bom, não posso tomar 7 gols de escanteio num período muito curto. Tem alguma coisa dando errado. Aí quando não é um erro de posicionamento, a bola bate, entra gol contra, etc. É muito. Para o time que tem um elenco como o Flamengo, é muito. Mas tem alguns gols que, puxa, de novo, o Rogério errou aqui com esses caras, não. Tem o mérito do outro lado, é isso que eu acho. Como o Roger ressaltou no jogo. A responsabilização é sempre dele, né? Sempre, só sobra para então, ele. Mano, aí assim, tem que vender os caras então, Jean, e comprar um outro zagueiro para jogar com o Rodrigo. Entendeu? Porque eles vão queimar dois caras bons. O Léo Pereira e o Gustavo não são essa porcaria que todo mundo lá tá achando que é, e toda hora que entra os caras levam pau. Eles foram contratados por um clube que tem um baita elenco como o Flamengo, porque foram muito bem, né? O Flamengo foi buscá-los lá na divisão Z do campeonato da Várzea. O Flamengo foi pegar uns caras que estavam bem no ano anterior. Só que do jeito que está, eles vão ser queimados ali, vão ser queimados. Desculpa, Gel. Então, eu até entendo que, assim, justamente... Não, mas é isso aí, Mauro. Eu acho que até entendo que você cobre o treinador, e essa cobrança já existia, né, em relação ao Domi, porque quando o Flamengo contrata o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, estava contratando 2 jogadores em ótima fase no futebol brasileiro. Claro. E nunca no Flamengo eles jogaram metade do que jogavam no Santos ou do que no Atlético Paranaense. E esse nunca inclui um período sem o Rogério Ceni também. Chegou o Bruno Viana, é outro jogador criticado também pelo rendimento na zaga. Então, tudo bem você avaliar que, bom, existem zagueiros de qualidade ali e, portanto, você precisa exigir que haja um trabalho tático que possibilite a esses zagueiros voltar a jogar em alto nível, embora nem sempre, nem tudo se resume à tática. Então tem as questões individuais, o futebol é muitas vezes definido em erros individuais, técnicos, como acontece o tempo todo. Tem questões psicológicas, questões de pressão que mudam de um clube para outro. Você sai de um clube, quantas vezes a gente já não viu isso na história do futebol? O cara que sai de um clube onde a pressão é menor, vai para um onde a pressão é maior, e evidentemente no Flamengo, por ter a torcida que tem, a pressão sempre vai ser muito grande e não consegue repetir o nível de futebol. Então, tudo bem você atribuir ao técnico o que é culpa do técnico. Mas não é hoje o que acontece no Flamengo. A gente estava aí com a pergunta sobre se a cobrança é exagerada para o Rogério Ceni.
Eu acho que cobrança em cima de técnico de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, de Vasco, de Fluminense, de Atlético, de Cruzeiro, Inter, Grêmio e tal, ela nunca é exagerada. A cobrança que eu digo é a cobrança de fazer com que com aquele elenco você jogue o mais próximo possível da capacidade daquele elenco. Você pode cobrar. Isso é uma coisa. Agora, a responsabilização dos erros dos outros, sempre em cima do técnico, é o que faz que a gente viva essa loucura cultural, essa insanidade de troca de treinadores e de atribuição de todas as responsabilidades aos treinadores, que a gente tem muito mais no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo, pelo menos das grandes ligas. A gente que acompanha bastante as grandes ligas pode dizer isso sem medo de errar. Não tem nenhum lugar em que os técnicos sejam tão responsabilizados por tudo que acontece de errado como no Brasil. Pessoal, deixa eu trazer um tema aqui que a gente também preparou em relação ao ataque. A gente falou sobre isso lá atrás, imaginando um Fla-Flu de um duelo entre esses dois que pintaram na tela. Gabigol e Fred, duelo de camisas 9, números de Fred e Gabigol na temporada, temos jogos. O Gabigol com 13 jogos e 13 gols, um por jogo. O Fred com 11 jogos e 9 gols, 0,82 por partida. Daniela Boaventura, o duelo do mais jovem contra o mais veterano. Mas imagina o prazer que os dois teriam em decidir um Fla-Flu numa final de Carioca. Para quem fala Paulistinha, Carioquinha, Gauchinho. Para esses caras, tem muito gol em final assim que fica histórico. Que o diga, por exemplo, Petkovic. Me lembro muito, sem estar envolvido naquele jogo, me ver naquele jogo, aquele gol de falta dele e tudo mais. Dani, e aí, Fred e Gabigol. Sem falar no gol de barriga do Renato Gaúcho, aliás, daqui a pouco o Renato Gaúcho falando de Flamengo e Corinthians. Falando, vídeo, não é tela não. Dani, e aí? Claro que momento é momento, mas considerando até a história do Fred, qual o tamanho do Fred como atacante e qual o tamanho que você acha que o Gabigol pode ter quando você olha lá na frente? Olha, pro Fluminense, o Fred é gigante, ele tem uma história construída. Eu lá atrás, quando ele saiu e foi jogar no Cruzeiro, eu confesso que eu me espantei, porque eu acho que ele sabe disso e ele volta para fechar essa história, né? Tanto que ele tá no topo quando a gente fala em números, quando a gente fala em título, quando a gente fala em identificação. O Gabigol, ele tem muito menos idade, né? São mais de 10 anos de diferença desses dois jogadores. Mas o Gabigol, dentro do Flamengo, se a gente pegar o que ele já fez, o que ele já proporcionou, os números que ele já chegou, ele já é tão grande para o Flamengo quanto o Fred é para o Fluminense. E aqui eu não estou entrando na comparação de quem é maior, de quem é melhor no macro, né? Estou falando de cada um para o seu time. Então, o Gabigol, ele ainda tendo todos os anos que tem de carreira pela frente, estando em ascensão, ele tem a possibilidade de chegar muito mais longe para o futebol, não só para o Flamengo, porque para o Flamengo ele já é gigante, ele já é um ídolo, ele já tem a simpatia da torcida, ele já tem a construção de uma história muito importante. São dois brasileiros, uma Libertadores, já passou em número de gols os maiores ídolos do Flamengo, então e os números dele falam por ele. Agora, dentro do jogo, acho que o Zé pode falar disso muito melhor do que eu, mas o jogador tá ali para vencer. E aí você pode botar no diminutivo, no aumentativo, você pode colocar onde você quiser. E um jogador que joga na posição deles, um camisa 9, ele tá ali para deixar o gol dele. Isso com toda certeza. Então, acho que nesse momento, é engraçado, é curioso isso, não sei se os meninos vão concordar, mas assim, pro que ele já tem de história construída, pro que eles já são dentro dos seus clubes, fazer ou não um gol nesse Carioca talvez não mude tanto, porque eles já são. Mas ainda assim, eu imagino que a vontade de marcar, a vontade de levantar mais uma taça, de ser o responsável, entre aspas, por mais um título, é igual para os dois, independentemente de momento de carreira. Pessoal, Dani, só uma observação rapidinha, que assim, também porque, né, Dani, o estadual de hoje não tem mais o peso que tinha o estadual do Petkovic ou o estadual do gol de barriga do Renato Gaúcho. Mas um Fla-Flu, Jean Oddi, para quem é carioca, ele tem o seu peso sim. Ele tem, mas é que assim, a gente tá falando de dois caras muito grandes, né? Então eu entendo que se o Michael entrasse e fizesse, aí ia ter um peso grande na carreira dele. Agora, as carreiras de Gabigol e Fred, convenhamos, fazer o gol mesmo que num Fla-Flu numa final de Carioca, não acho que mude a carreira nem de um nem de outro. Pessoal, seguimos com o Fla-Flu, mas só
um break aqui, que é Flávio Ortega, nosso repórter de Corinthians, informa no espn.com.br que o Aguirre sinalizou positivamente a proposta do Corinthians e agora já estão naquele fase de ajustes. A gente não pode colocar aqui na tarde ainda Aguirre é o novo técnico do Corinthians porque não fecharam. Mas no contato o Aguirre deu o joinha. Opa, vamos nessa. E aí, daqui a pouquinho a gente acabou de chegar essa informação. A informação do Ortega no espn.com.br é essa. Daqui a pouco a gente vai colocar a declaração do Renato Gaúcho. Então a gente segue acompanhando e já vai debater isso. A gente já vai debater isso, mas eu volto agora para o Fla-Flu. Jean, eu não sei se por eu ter chamado você até sintetizou o seu comentário. Volto contigo, Zé e Mauro, quero ouvir também essa história aí. E pegando também os parças, né? A gente tá falando de Gabigol e Fred, quando a gente olha um Fluminense de Nenê Casares, de Arrascaeta, Gerson, no caso de Flamengo. Pô, a gente, no que a gente vê. Os Casares não jogam juntos, hein? Sim, sim. Tem que escolher um ou outro. Não, mas aí cada um pode jogar num tempo. O futebol tem 90 minutos, Zé. É o seguinte, é que nem você tá aqui na tela o tempo inteiro, mas você e o Jean não falam simultaneamente. É o seguinte, quem você... Dá pra gente esperar um jogo sem ser esse 0x0, sem ser jogo feio, jogo de Campeonato Carioca, a gente já viu tanta final 3x2 e tal. Dá ou não, Jean? Começando contigo, que eu cortei o seu raciocínio. Eu acho que dá. Eu acredito numa final de Carioca bem diferente. Primeiro porque é o segundo jogo, mas depois porque, por tudo isso que a gente falou do Rogério Ceni agora há pouco, a gente sabe que exige-se do Flamengo e vai se exigir do Rogério Ceni um time que vá para cima, um time que ataque, um time que vença, que convença e tudo mais. E acho que o Ceni tem noção disso. Ele pode ter vários defeitos, mas burro ele não é, pelo contrário, é muito inteligente, ele sabe do que ele precisa e o poupar contra a LDU, vários jogadores importantes, é óbvio que tinha a ver também com a final do estadual, porque ele sabe, sobretudo para ele próprio, Rogério Ceni, o quanto vale essa final de estadual. Para a grandeza dos clubes, é óbvio que é algo, né, pequeno. Para o Fluminense teria um valor maior, porque você ganhar do Flamengo hoje no cenário de tanta desigualdade que existe no Rio de Janeiro do ponto de vista de elenco, de qualidade de time, seria uma baita vitória para o Fluminense, uma coisa muito grande. Para o Flamengo seria um incômodo muito grande e sobretudo para o Ceni se não conseguisse vencer. Então eu acho que o jogo vai ser diferente, eu acho que vai ser um jogo com mais chances, mais emocionante do que o jogo de quinta-feira entre São Paulo e Palmeiras, entre Palmeiras e São Paulo. E acho que, enfim, a tendência é o Flamengo ser campeão, o Flamengo é o favorito. É óbvio, nesse caso a gente não precisa ficar com o pé atrás, com medo de dizer. A diferença da qualidade dos jogadores é muito grande. A gente falou de dois caras, né, com uma capacidade de decisão de jogo grandes, mas o Flamengo tem vários outros, além do Fred, com essa capacidade de decidir o jogo. O Arrascaeta foi poupado e vive um momento muito bom. E para não falar de todos os outros, que a gente acaba elencando o time todo, se for falar do Flamengo. Então eu espero um jogo mais legal. Entendo que o jogo tem importância sim, um para não perder, o outro para ganhar. São importâncias diferentes, mas tem importância sim. Agora, a importância não tem nada a ver com o campeonato estadual em si, que, sobretudo para o Flamengo, né, vale muito pouco. O objetivo do Flamengo, a meta do Flamengo e a realidade do Flamengo hoje é brigar em outro patamar, como diria Bruno Henrique. E aí, Mauro? Não, Desculpa, claro Zé. que pelo... Eu acho que assim, quem joga de 9, de centroavante, quem joga ali naquela posição, em geral, né, acaba sendo artilheiro do time, são os que mais recebem as bolas, estão ali sempre na área. Então os dois, de um lado e de outro, são os que têm mais chances mesmo de decidirem o jogo. E mesmo sem torcida, eu vou concordar com a Dani. Decidir um Fla-Flu, levar o título para casa, é glorioso. Não muda a carreira, como disse o Jean, porque a carreira dele já está bem, dos dois, né? Já a do Fred mais ainda, né? Já bem estabelecida. O Gabriel é bem mais jovem, tem muito tempo pela frente para conseguir mais números, mas me impressionam os números do Fred, pela idade que tem, no time que está.
né? Acho que a gente mostrou aí 9 gols em 11 jogos, é isso? Ou 13? Não, acho que é 9 em 11, quer dizer, é um número forte. E muito na forte. Libertadores, né, Mauro? E decisivos, né? Gols decisivos. Ele tem pego pouco na bola, menos do que pegava quando era mais jovem, né? Finalizava mais vezes, mas tem sido muito eficiente nessas finalizações. Tá aí, ó, 9 gols. Agora, final, se serão eles ou não, a gente não sabe. Nossa, tem tanta final que o lateral direito dá um chute lá de fora e decide, faz aquela festa toda. Enfim, só não vai ter festa na arquibancada aí, infelizmente. Mas a fase ótima dos dois, assim, dá para apostar. Festa não, uma provocação tem já. Ah, vai ter antes, durante e depois, eu acho, né? Já começou no intervalo aí e depois, após a primeira partida, o clima já não ficou assim todo maravilhoso, então isso com certeza terá bastante provocação e rede social tá aí para isso mesmo, né? Tomara que não tenha briga, né? Que não seja aquele clima de vou te pegar e não sei o Não, que. Mauro, na arquibancada também. Sim, Mosaico, com né? certeza. Os mosaicos da arquibancada, eles estão bem provocativos, né? De um lado, eu não me lembro exatamente a frase agora, mas agradecemos, sorte não sermos como você, diz a torcida do Fluminense. E aí o Flamengo colocou ali a hegemonia do outro lado e o conte comigo no meio, porque o mando é do Flamengo, então a leste, né? Que é em frente às cabines, fica ali. Então, provocação tá na arquibancada, embora não tenha torcida. Fora os convidados, né? Que às vezes, agora parece que estão querendo 80, na outra vez é 100, 150, esses caras ali também, diretores e patrocinadores, etc., acabam também provocando uns aos outros e até os jogadores, né? A gente viu no último jogo aí o Gabigol respondendo a um cara da arquibancada, né? Uma coisa assim que a gente não imaginava que acontecia, mas que aconteceria. Zé, vou te ouvir. É que a declaração do Renato está ok.